Quando quiseres. Olá, Burgueria, sejam bem-vindos ao Raio da Velha. Connosco hoje vamos ter aqui o Eduardo, é um rapaz da terra. Aliás, eu duvido muito que as pessoas não saibam quem é o Eduardo, mas também se tiverem curiosidade, obviamente, redes sociais aí, eu também vou deixar aí na descrição e assim. Vamos estar aqui um bocadinho à conversa, já fizemos o nosso desafio, o Eduardo estava um bocado envergonhado. Mas não tem mal, a gente há de arranjar uma maneira de pô-lo mais desconfortável ainda, não hoje, mas que ele hoje está super atarefado. Vamos estar aqui um bocadinho à conversa, coisa rápida, tentar perceber um bocadinho as vivências que ele já teve, naquilo que ele está envolvido e outras coisas que ele queira também partilhar ou promover, ou fora ou até mesmo aqui para a região. Eduardo, bem-vindo aqui ao Raio da Velha, obrigado por aceitar o convite. Estava difícil para a gente ter esta conversa, que o tempo não ajudou em nada. É verdade, é verdade. Não, eu é que agradeço muito o convite e, sobretudo, dar-te os parabéns pela forma como tens promovido a marca Albergaria, não só nas redes sociais, mas noutras plataformas. Acho que é uma marca de empreendedorismo, sobretudo individual, porque depende muito de ti, portanto, aqui és tu que estás de parabéns e, portanto, é com muito orgulho que participo e que dou o meu contributo para que todas essas plataformas que sirvam para promover a marca Albergaria ganhem outra dimensão. Então vamos então à nossa conversa. Começando então do início, mas tipo, as pessoas se calhar estão mais habituadas a ver-te agora, se calhar mais recentemente, se calhar às vezes nas notícias ou assim, como comentador, mas vamos se calhar começar do início, desde a infância, da tua infância, se calhar aqui em Albergaria, como é que era o jovem ou a criança, o Eduardo em criança, né? Vamos começar dos inícios. Muito bem. A criança, o Eduardo criança era como a generalidade das crianças na altura. Acho que todos da minha geração podemos dizer que tivemos uma infância muito feliz, muito realizada, porque... Sim, por causa da nossa geração, acho que sim, tivemos a nossa... Em qualquer sítio onde estivéssemos, tínhamos sempre alguém mais velho que nos conhecia, que nos, caso acontecesse alguma coisa, tínhamos sempre essa segurança. E hoje é completamente impossível isso acontecer, portanto é com alguma tristeza que vejo que as infâncias hoje se desenvolvem, se calhar, em ambientes mais fechados, com menos liberdade e menos capacidade de realização individual que acho que as crianças e os adolescentes precisam. Mas não por culpa dos pais, talvez, não é? Não, muito por culpa de como o mundo foi evoluindo, não é? A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito mais insegura, e isso faz com que, legitimamente, os pais tenham uma maior proteção no desenvolvimento excessiva também. Sim, às vezes excessiva, mas legitimada pelo risco que comporta ter as crianças a brincar sozinhas na rua. Eu recordo-me de ir de Albergaria a São João de Louro sozinho de bicicleta, porque tinha lá os meus colegas de escola e porque combinávamos nas quartas-feiras à tarde, em que não havia escola, irmos jogar futebol, e passava lá à tarde e entrava... Coisa quase não se vê hoje em dia. Pois, hoje é completamente impossível isso, e portanto a minha infância foi de facto uma infância muito realizada nesse aspecto, com muita liberdade, claro, a fazer as traquinices que são comuns e saudáveis em qualquer infância, mas quer dizer, esse espaço de liberdade hoje, claro que está muito mais limitado, mas essa infância recordo-me com muita saudade e muitas vezes revivemos com alguns amigos que vou encontrando em Albergaria esses episódios. Tu ainda vês muito a Albergaria? Sim, vou estando, portanto eu, neste momento da minha vida ando entre Lisboa e Porto e portanto acabo sempre por parar, mas vou estando muitas vezes em Albergaria e vou convivendo com os meus amigos que ficaram do tempo de escola e vou regularmente estando com eles. Tu quando estudaste no colégio ou na eu fiz o meu... Nessa altura, mas não... Sim, fiz o meu percurso todo no ensino público, no básico. Portanto, a minha primeira escola, o primeiro ano ainda o fiz no colégio, depois a segunda, a terceira e a quarta classe fiz-la onde é hoje o arquivo, que foi a minha primeira escola. Apareceu lá esta conversa mesmo. Foi lá que comecei a jogar futebol, ainda com os limões que caíam do vizinho do lado, e portanto foi lá que comecei a dar os primeiros passos no ensino e pronto, depois fui progredindo, fui para a escola básica e da básica para a secundária. Tu, por exemplo, já era desde miúdo que querias tirar esta área que tu segues agora, esse bichinho já veio ou foi uma coisa que foste só achar lá bem ou só mais recentemente? Não, eu queria fazer muitas coisas, portanto eu tinha muita vontade de fazer muita coisa. Pelo meu pai ser veterinário e ter aqui alguma ligação também aos animais, ponderei sempre essa possibilidade.
Também me agradava a possibilidade de economia e essa foi uma opção que surgiu depois na altura em que tive que definir a área para a qual ia no secundário. Depois, quando focalizei na área económico-social, aí tornou-se óbvio que eu iria para a Direito ou para a Economia e tomei essa decisão já muito tarde, creio que no 12º ano. Mas também sei que vou deixar de ser advogado. Não quero ser advogado a vida toda, tenho muitas outras coisas para fazer. Sim. Mas sobre o ensino, acho que de facto nessa altura nós estávamos muito bem servidos, quer a oferta de ensino nessa altura, tínhamos professores ótimos, preocupados não só em instruir, mas também em formar e educar, ou seja, cumprindo também o papel da educação, e hoje é muito mais complicado, não é? Hoje eu vou também falando com alguns professores, mesmo que foram meus professores, e eles relatam de facto muitas dificuldades no processo de aprendizagem, e recordam também com saudades. Nós não, mas os alunos de agora são, a nível de, do respeito, do saber estar, devem estar muito mais pior daquilo que nós éramos. Sim, infelizmente inverteram-se muito os papéis. Eu lembro-me que nós tínhamos um enorme respeito pelos professores e eu não lhe queria chamar autoridade, porque a autoridade tem uma marca demasiado pesada, mas esse respeito fazia com que o processo de aprendizagem fosse muito mais tranquilo e pacífico, menos conturbado. Claro que havia professores que controlavam melhor o ambiente de sala de aula, isso é normal, mas hoje assistimos a exageros que querem sempre uma intervenção, porque de facto as coisas como estão a desenvolverem-se hoje não me parece que estejam a atingir um bom caminho. Agora, naquela altura, era um processo, naquela altura também não foi assim há tantos anos, quer dizer, o mundo é que andou rápido demais, mas tínhamos na secundária, lembro que foi muito importante o ensino público, ou seja, lidar com muitas realidades, ter colegas de todas as freguesias, com realidades socioeconómicas diferentes, isso enriqueceu-me muito como pessoa, e portanto fico muito grato ao ensino público por isso, por me ter permitido ter estudado na secundária. Tinha professores ótimos, eu recordo alguns professores com imensa qualidade, que se preocupavam com o facto do nosso percurso estar ou não estar a ter sucesso. Sim, e reprovavam, que era uma coisa que também está em vias de extinção, que é reprovar alunos. Tu eras bom aluno, então, mas tu eras bom ter boas notas. Ou não, nem por isso, razoável. Não, tinha algumas disciplinas com as quais empatizava mais e, portanto, tinha mais facilidade porque eu gostava, e outras que tinha menos dificuldade. Tu eras bom desporto, certo? Ou não? Eu acho que a maior parte dos rapazes são sempre bons em desporto, e isto não querendo ser nenhum comentário machista, mas tínhamos mais vontade de ir para as aulas de educação física, tirando se calhar a parte do atletismo e do teste de Cooper, que era sempre sempre chato, não é? Fazer o teste de Cooper. Mas sim, claro, eu tinha a vantagem de viver ao lado da escola, e portanto nas aulas de educação física ali se tocava a campainha, e enquanto os meus colegas equipavam-se já na escola, eu equipava-me em casa, e portanto ia direto para as aulas de educação física. Estou a falar várias coisas, então o que é que te fez ir para esta área que estás a seguir? O que é que te fez... Portanto, eu na altura... Para advogado, tipo, o que é que tu queres fazer? Porque já queres fazer coisas, o que é que vai servir esta tua área? Sim, o curso de Direito é um curso muito largo, muito abrangente, portanto, independentemente, eu sentia isso, que independentemente de vir ou não a ser advogado, ou ter outro tipo de profissão, magistratura, o que seja, era uma ferramenta que me iria ser sempre útil na minha vida, independentemente do que eu viesse a fazer. Nem que seja para estar a par das leis e aquelas coisas todas. Sim, é um curso que nos dá muitas ferramentas, muitos skills sociais, quer na lógica até da própria economia, temos cadeiras de economia, portanto, dá-nos uma largura de banda que nos prepara para fazermos muitas outras coisas para além das profissões especificamente forenses. Percebi que queria ser advogado logo no início, já ia com essa tendência, mas confirmei essa tendência porque acho que sempre quis resolver os problemas das pessoas. E, portanto, eu olho para a advocacia na ótica de resolver os problemas das pessoas. Não tenho tanta apetência para a questão da investigação ou propriamente de me dedicar ao processo legislativo. Queres ser o mais prático possível, não é? Primeiro tentar resolver o quanto antes, não é? Sim, claro que há determinadas fases da minha vida em que dediquei-me também a algumas coisas em concreto na parte da investigação,
Mas, sobretudo, a matriz para mim que eu tenho do exercício da advocacia é resolver os problemas das pessoas. As pessoas vêm, claro que vêm sempre com problemas, ninguém me chega ao escritório a dizer tenho aqui uma solução, né? Vêm sempre com problemas. E acho que é um prazer enorme quando o processo chega ao fim ou um determinado incidente chega ao fim e eu consegui resolver o problema rapidamente. E porquê que a justiça, é um clichê, porquê que a justiça acaba por ser tão lenta ou tão injusta, tão não sei? A justiça é lenta porque tenta no nosso sistema romano-germânico, não querendo aqui entrar em grandes pormenores técnicos, mas tenta oferecer aos intervenientes da justiça as maiores garantias, as garantias necessárias para que se faça a justiça. E isso muitas vezes colide com o princípio da celeridade. Uma justiça célere, mas que seja injusta, não é justiça. Ou que viole determinados direitos do arguido ou do réu, não é uma boa justiça. Portanto, muitas vezes, nós vivemos sempre num processo garantístico, onde é possível recorrer de uma decisão, ter um duplo grau de revisão dessas decisões, e isso faz com que, de facto, se demore. Há que acrescentar a isso, de facto, muitas vezes há comportamentos de certos intervenientes processuais que são meramente dilatórios, mas isso nós, ao longo dos últimos anos, as reformas da justiça têm sido sempre no sentido de tornar a justiça mais célere. E muitas vezes temos que ponderar se esta celeridade muitas vezes não colide com os próprios direitos dos cidadãos. E esse é um desafio muito difícil de atingir e de cumprir, não é? Um desidrato muito complicado, que é conciliar a celeridade com as garantias básicas do acesso à justiça de todos nós, de todos os cidadãos. Então é esperar, basicamente é isso. As pessoas têm que ter paciência para as pessoas se resolverem. Tiraste o teu curso no Porto, não é? Exatamente, também na Faculdade Pública do Porto. Porque era a que tinha a nota mais alta. Basicamente foi isso. Nas minhas prioridades sabia quais é que não queria e sabia quais é que queria. Na altura equacionei Lisboa e a decisão da minha candidatura foi seriar com a nota mais alta. Pronto, e a cidade também é atrativa, ou bastante atrativa. Sim, eu também tinha lá a família, também era mais perto. E foi um choque muito grande. Foi um choque muito grande quando fui para o Porto, porque era uma cidade de outra dimensão. Não te adaptaste bem? Sim, adaptei bem. Aliás, eu comento isto muitas vezes, das pessoas, meus amigos que foram para a faculdade e que tiveram que fazer o seu percurso fora da albergaria. Se quiseres o facto da albergaria não ser propriamente um polo urbano de grande dimensão, já levas um choque. Mas creio que se tornou até uma vantagem, ou seja, nós tínhamos mecanismos de autodefesa, se calhar até um pouco por causa daquela liberdade que tivemos e da convivência social que tivemos e o facto de nos termos desde sempre desenrascar sozinhos. Acho que em comparação que eu via com outros colegas que viveram e cresceram no Porto, nós tínhamos ali uma certa vantagem porque conseguimos fazer as coisas sozinhos, não precisávamos do apoio familiar. Isso faz-nos crescer muito rápido. E o que foi mais difícil lá, de ultrapassar? Eu acho que não foi nada difícil de ultrapassar. Acho que ficou tudo bem. Foi-se fazendo. Sim, a prioridade de facto era quantos anos só tiveste? Eu fui para o Porto em 2004 e estou lá desde então, portanto nunca mais de lá saí. Agora a minha base é lá. Portanto, o curso durou 4 anos e portanto no primeiro ano o que é que foi difícil? Há sempre algumas questões de adaptação, saber que terrenos é que podemos pisar, perceber quais são as zonas seguras e inseguras, lidar com outro tipo de pessoas que não estávamos habituados, mas acho que tudo correu bem. A maior parte, eu acho que sinceramente a vida em albergaria, pelo menos naquela altura, agora não sei. Não pensas voltar, por exemplo como o José, por exemplo? Sim. Mas estou aqui ou em Aveiro ou assim? Sim, quando tiver condições profissionais para que isso ocorra. É sempre um desejo de nós voltarmos e por isso é que eu mantenho. Sim, mas eu tenho uma grande proximidade com o sítio onde cresci, portanto. É tal coisa, acaba por ser uma coisa que queres fazer de trabalhar em albergaria. Sim, mas não tenho. Se for trabalhar em albergaria, trabalhar para a albergaria, talvez faça mais sentido. Não? Sim, vai estar sempre ligado. A questão é
em termos de condições, portanto, isso tem muito a ver com uma política de fixação dos jovens. A mim custa-me imenso perceber que a maior parte da minha geração, pessoas com muita qualidade, com sucesso profissional nas áreas onde trabalham, estão todos a trabalhar e muitas vezes até estão a trabalhar relativamente perto, não é? Mas não estão em albergaria. Pronto, e não estão em albergaria porque, infelizmente, não conseguimos criar condições profissionais para que essas pessoas se fixem. Mas é evidente que um dia tenho essa utopia de poder regressar, se a vida assim se proporcionar, se a vida profissional assim se proporcionar, pelo menos a reforma, se calhar parte dela é de cá passar. Estava aqui a olhar para os nossos tópicos. Nós temos aqui a parte do desporto e habitude que nós normalmente aqui no podcast a gente salta muito bem. A gente salta daqui de um ponto para o outro, claro. É capaz as pessoas também não estarem sempre na mesma coisa. Não sei se queres reforçar uma coisa relativamente ao desporto, se estiveste ligado a algum clube, até mesmo referência, se calhar gostas mais do futebol, não sei se estiveste numa aula. A minha passagem pelo aula foi nem sei se chegou a um ano, mas foi provavelmente a parte mais negra da minha carreira desportiva. Nós tivemos, eu creio que era juvenil na altura, e nessa época não conseguimos ganhar nenhum jogo. Portanto, foi pesado. Tu causa? Não terá. Eu terei contribuído, se calhar. Não, depois muito ligado ao handball. Já no handball, ao Clube Albergaria, passei pelo Clube Albergaria, depois na Jovra, o futsal no Aja, na Associação Juvenil de Engeja, onde fizemos uma carreira muito interessante, fomos aos campeonatos nacionais à Final Four, portanto fomos campeões regionais, fizemos aí, foi provavelmente também em contrapeso com a do Alva, o maior resultado esportivo que tiveste. Foste evoluído, sim. Fiz badminton no Clube Albergaria, basquete, portanto fui percorrendo. Não estava a perguntar porque. Fui percorrendo aí algumas atividades e isso é sem dúvida uma grande vantagem em comparação com os polos, os grandes polos urbanos. Por exemplo, no Porto, quando fui para lá estudar, em 2004, uma das coisas que me chocava era ter que pagar para fazer desporto. E isso a Albergaria era, de facto, tinham essa grande vantagem. Nós reservávamos pavilhões, reservávamos gratuitamente pavilhões e, portanto, juntávamos para jogar futebol em qualquer sítio. Depois isso acabou por desaparecer, essa política, mas temos uma oferta desportiva muito maior do que outros sítios. Está muito bem servida, aliás, pode ser discutível a necessidade dos equipamentos que tem, e se porventura, se calhar... Deve ser usados, eu acho que há público suficiente para os ocupar, mas questão é de saber... E creio que falta uma política única de condução para termos uma modalidade de referência. Nós temos em cada freguesia um clube, e isso na altura já se notava isso. Na altura no futsal foi possível fazer isso, porque não havia camadas jovens no Clube Albergaria no futsal, e aquilo que o AJA fez foi ir buscar pessoas não só de Engeja, mas também da Albergaria e de outras freguesias. E isso permitiu que os melhores das freguesias formassem uma equipa. Hoje todas as freguesias têm o seu clube, têm as suas camadas jovens, o que é bom, porque são mais pessoas a fazer desporto, mais jovens a fazer desporto, isso é bom, mas tira depois alguma capacidade de discutirmos os primeiros lugares do campeonato. Portanto, era se calhar positivo pensar-se numa solução que conseguisse juntar os melhores para termos melhores sucessos desportivos. Mas claramente que é uma vantagem que a Albergaria tem, a oferta desportiva que tem, e isso é fundamental também para o crescimento dos jovens. Mas foi muito interessante. Eu sempre fiz desporto aqui. E hoje ainda faz alguma coisa? Quando tenho tempo, sim. Jogo futebol, e faço surf, ou pelo menos tento fazer. Eu gostava de experimentar. Agora, como estou no Porto, estou mais perto do mar e, portanto, tenho mais facilidade. Fantástico. Espero que tenham gostado dessa conversa. Ainda vai metade. Então vamos já viajar do desporto para a política, que acho que pode ser uma boa temática da gente falar. A área que eu não percebo nada, por isso o Eduardo vai ter que me ajudar nesta vertente da política, não percebo nada, mas Eduardo, onde é que tu te encaixas então na política? Onde é que tu te encaixas? Sei que estás ligado ao JSD, por exemplo, ou já tivestes? Ao PSD. A política sempre me acompanhou desde muito cedo. Eu estive na Associação de Estudantes,
na escola secundária. Sim, gostaste sempre de estar nessas áreas, não é? Sim, e política não é partidarito, não é? Sim. Portanto, política acho que todos nós fazemos. Às vezes. As pessoas é que não sabem, eu acho que tal coisa, nós estamos tão mal educados entre aspas na área política, a gente quer fugir, mas se as pessoas explicarem bem o que é política, eu acho que as pessoas não sabem o que é bem a política. Claro. Eu fiz esse percurso na Associação de Estudantes, depois pertenci à Confederação Nacional de Associações de Estudantes e pronto, desde essa altura que defini que enquanto estivesse ligado ao mundo associativo não iria fazer parte de nenhuma força política. Assim me mantive durante todo o curso e depois de ter terminado o curso, então envolvi-me mais proximamente com o partido, com o PSD, e aqui em Albergaria fui nas listas para a Assembleia Municipal e cumpri o meu mandato com muito orgulho e com muita vontade, ao contrário da maior parte dos conselhos que fui recebendo. É difícil estar na Assembleia? É relativamente difícil porque há um cancro que mina, não é só em Albergaria, mas em muitos outros sítios, que mina o exercício da política, que é uma doença muito aguda, que afeta muitas pessoas, que é a partidarite, e isso limita muito a nossa capacidade de ação. O objetivo final de sim, portanto, eu se calhar tenho uma visão um pouco utópica e romântica e por isso é que fui insistindo em fazer parte e dar o meu contributo, mas isso depois, a partir de uma determinada altura, nós percebemos que o facto de sermos de outra força política limita a nossa capacidade de intervenção, ainda que todos concordem que se calhar uma determinada proposta é positiva. E ainda para mais em Albergaria, onde o universo é tão pequeno, onde me parece que a perspectiva que algumas pessoas infelizmente vão tendo é quase clubística. Ou seja, não há propriamente nada que nos distinga, porque sinceramente não vejo grandes diferenças ideológicas, programáticas entre alguém em Albergaria que seja do CDS e do PSD, e portanto a discussão deixa de ser política no seu estado puro para ser clubística, e portanto eu não gosto de ti porque tu és dos outros e portanto independentemente da tua proposta ser ou não positiva e eu concordar ou não com ela, como tu és dos outros eu voto contra. Portanto, isso é muito complicado de gerir, não é? Tive essa experiência, tive experiências positivas, mas tive essa experiência que me marcou pela negativa. Eras o mais novo lá que estava ou não? Não. Aqui Podia ser o fator de seres um rapaz mais novo? Podia, mas não creio que tivesse sido isso, porque em particular a proposta de redução do preço da água que apresentei, eu tinha pessoas do lado de lá a dizer que concordavam comigo, mas que de alguma forma, por solidariedade institucional, tinham que votar contra. E portanto foi ali uma luta durante 4 anos para fazer vingar essa proposta, depois acabaram por se associar os elementos do PS, do Partido Socialista, que aí tiveram também sempre a favor dessa proposta, e depois de muita luta e de muitas moções rejeitadas, muitas propostas rejeitadas, acabou então, finalmente, por ser aceito. Que tipo de propostas é que também costumas, ou que pensas, ou que gostarias que a Albergaria tivesse, ou fizesse? Eu acho que a Albergaria tem uma determinada matriz que já vem do passado. Desculpa, sendo tudo de fora, né? No Porto, se calhar vejo as coisas de outra maneira, olhando para a Albergaria. Sim, eu vejo sempre de lá fora, jocosamente, na brincadeira, digo sempre que a Albergaria é a capital do Império, não é? E vou vendendo esta imagem lá para fora e colocar a Albergaria no mapa e, portanto, falar da Albergaria. A matriz que a Albergaria tem no passado é de ser uma vila simpática, pacata, de boas contas, nunca tivemos. Com boa indústria. Mas eu acho que reagimos sempre, ou seja, falta-nos aqui alguma capacidade de inovação, de iniciativa, um arrojo de fazer diferente e não ter medo de inovar. Nós acabamos por reagir sempre, fazer aquilo que os outros à nossa volta vão fazendo. E isso não nos permite saltar lá para cima, não é? Ter referência. Acho que houve um aspecto muito positivo deste mandato, que foi claramente o Festival do Pão, que marcou a Albergaria no panorama nacional. Podemos concordar com determinados pormenores. É tal coisa, eu acho que foi um bom lançamento, mas acho que tem vindo a crescer. Isto é a minha opinião. Eu acho que eles ali tinham que fazer uma formulação qualquer. Ricardo, eu próprio. Mas a ideia é excelente. Eu próprio, já o disse várias vezes, acho que
se fosse eu a mandar, como costuma dizer, não tinha feito à Quinta do Torreão que se acabou por fazer. Não? A mim choca-me de alguma forma aquele betão, e acho que podíamos ter aproveitado aquela zona para um parque verde e colocar essa estrutura, se calhar, noutro sítio, essa ideia de fazer encontrar outro sítio. Mas em todo o caso, acho que o Festival do Pão é um aspecto positivo, uma marca positiva deste executivo, sobretudo do Dr. Delfim Marques, que foi o precursor do Festival do Pão. É evidente que eu discordo, não é discordo, acho que pode ser potenciado, acho que pode ser melhor aproveitado, com certeza que sim. Mas depois resta pouco, quer dizer, nós precisamos de ter um arrojo na parte da zona industrial. A Águeda, Estarreja, Aveiro tem uma maior capacidade de atração de empresas. Nós temos que ter uma política de arrojo para conseguir trazer para cá as empresas, porque isso é que vai melhorar a nossa capacidade. A nossa vida, seja na ótica do emprego, com melhores salários, com melhores condições de vida. Depois há uma questão que me começa a preocupar muito, que tem a ver com a demografia. Nós estamos completamente desatentos, mas as nossas freguesias estão completamente a definhar. As pessoas estão a sair, ficam os mais velhos, e cada vez mais nós temos uma desertificação dentro do nosso concelho, das nossas freguesias. E isso tem muito a ver com a qualidade que nós oferecemos de vida a essas pessoas. E eu não percebo porque é que nós não temos uma política de transportes, não há mobilidade entre as freguesias, e isso acho que faz sentido. Depois, dentro da nossa cidade, já todos têm praças e perceberam que as praças são espaços de convivência social, dinamização do comércio local, e nós ainda estamos ali uns anos atrasados. Nós temos uma boa Alameda só, que as pessoas não vão para a Alameda. Mas porque parece que a Alameda não é o sítio ideal para as pessoas se encontrarem, não é? Mas há outros sítios, agora estamos com a cidade em obras e, portanto, eu antevejo que isso possa acontecer e fico contente em ver que isso acontece. O que me parece é que nós temos que ter outra capacidade de inovar e não reagir, não copiar os outros, fazer coisas diferentes. De alguma forma temos medo de fazer coisas diferentes. E acho que isso é um aspecto importante, ter aqui uma política um pouco mais diferenciadora dos outros municípios. Acho que há muita coisa para fazer. Sim. Acho que há muita coisa para fazer. Que haja vontade, né, para a coisa. Sim, eu acho que há vontade de todos. Eu não contem comigo para o discurso da partidaria, uns são bons e outros são maus. E isso acho que vai graçando, vai destruindo a nossa capacidade como comunidade em evoluir. Tenho muita dificuldade em perceber esta clubite que aqui vai existindo. Acho que isso destrói, de facto, a nossa capacidade de nos mobilizarmos para a mudança. E de olharmos para outros exemplos e percebermos que a nossa comunidade pode evoluir. Não basta dizermos que nós temos uma zona, temos uma posição geográfica de excelência. Nós temos que converter isso em ação, temos que converter isso, de facto, em aspectos concretos, em ações concretas, porque andamos a encher a boca há anos a dizer isso, mas depois isso não tem uma repercussão prática. Passámos ali uma fase com os fundos comunitários, municiámos o município todo, o concelho todo de equipamentos e infraestruturas, e agora é preciso colocar isto tudo a trabalhar. E o desporto, há bocado aquele exemplo, acho que era útil termos aqui um centro desportivo, onde pudéssemos reunir todas as coletividades e ter estratégia para o futuro. Ou seja, nós temos que planear as coisas a longo prazo. Vamos definir aqui, por exemplo, uma modalidade de eleição para a albergaria. Vamos todos trabalhar para sermos competitivos. Mas uma modalidade é tal coisa? Não, uma modalidade não quer dizer que vamos eliminar as outras. Agora, vamos nos tornar competitivos em quê? Em que modalidade? Pode ser o futsal, pode ser o ciclismo, pode ser o que nós quisermos. Agora, temos de ter uma estratégia coletiva em termos de comunidade. E da mesma forma que a zona industrial precisa, na minha opinião, de serviços partilhados, onde as empresas possam ter o seu showroom, onde possam ter um auditório, onde se possa mobilizar também aqui a zona industrial de outra forma. Nós temos que oferecer muito mais do que os outros, porque nós temos desvantagem competitiva na capacidade de atração das empresas. Ora, se estamos nesse nível, nós temos que oferecer muito mais do que os outros oferecem para eles virem para cá. Porque de outra forma, obviamente, vão escolher Estarreja, Águeda, Aveiro, que é o que em alguns casos tem acontecido. Muito embora a nossa zona industrial acho que seja um elemento de orgulho, acho que nos devemos orgulhar por ter aí algumas empresas de referência.
Portanto, aquilo que me parece é nos vários setores da vida, do lazer, da parte da economia, planear de alguma forma a longo prazo para que isso depois possa trazer frutos. Acaba-se uma área que eu não percebo muito da política, né? Mas queres acrescentar mais alguma coisa? Não, aquilo que eu gostaria de dizer, quase como repto, e aquilo que também digo às pessoas da minha geração que às vezes me perguntam porque é que eu estou metido na política e mesmo alguns familiares que me dizem só perdes com isso, não ganhas nada, só te desgastas. E eu acho que isto tem muito a ver com um exercício de cidadania. Acho que todos devemos contribuir para a nossa comunidade, seja através da política, seja através do voluntariado, seja através de ações em IPSS, o que seja. Nós devemos encontrar formas de exercer uma cidadania ativa. E optei, de alguma forma, porque acho que a política é isso, é pensarmos no futuro e encontrarmos soluções, se calhar um pouco naquele paradigma do exercício da advocacia, encontrar soluções para as pessoas, portanto, e construir melhor o nosso futuro. E o repto que eu lanço é: venham para a política, quer dizer, não critiquem, não fiquem do lado lá a contar o cedo, não é? Venham também, e nós temos gente em Albergaria com imensa qualidade, seja no PSD, seja no CDS. Eu tenho amigos muito próximos que estão no CDS e que, ou melhor, não estão, mas que de alguma forma apoiam o CDS. Venham para cá, não é? Venham para a política, contribuam, porque se nós abdicamos de exercer esse direito, é evidente que se calhar quem reina são os piores. Se nós temos os bons que não aceitam vir, restam os maus. E portanto é um pouco esse paradigma que eu acho que importava alterar. Era trazermos todos para dentro das soluções, porque isso acho que vai elevar o discurso político, vai trazer qualidade à nossa governação. E portanto muitos dos meus amigos eu gostava que eles fizessem parte da solução e não do problema. Atualmente estás ligado então a alguma... Já saíste? Estás ligado a alguma coisa relativamente à política ou não? Não, terminei o meu mandato na Assembleia Municipal e portanto neste momento não tenho nenhumas funções políticas, mas não me abdico do meu direito de emitir a minha opinião e exercer também esse direito de cidadania. Portanto gosto de perceber que opções é que estão a ser tomadas, que outras é que poderiam ser, em alternativa, perceber se são as melhores, se são as piores. Acho que o mais importante é nós deixarmos de discutir pessoas e discutirmos ideias. E esse acho que é o maior desafio mesmo na Assembleia Municipal, é deixar de discutir pessoas. Isso não interessa, não acrescenta nada, não traz nenhum valor acrescentado ao município. É discutir projetos e, portanto, isso nós temos às vezes muita dificuldade em fazê-lo. Depois também gostava que as pessoas participassem mais na Assembleia, que fossem assistir à Assembleia. Eu ia falar disso. Tipo, mesmo as pessoas que lá estão, se são participativas ou não, porque às vezes, tipo, o que se ouviu muito agora nestas eleições foi que as pessoas entram lá caladas e saem mudas, ou vice-versa, ou seja, as pessoas mesmo na Assembleia não dizem... Na Assembleia temos tempos, temos períodos, não podemos usar da palavra indefinidamente, e portanto é difícil que todos falem, não é? Agora, o que para mim é incompreensível é como é que se passa um mandato inteiro de 4 anos sem dizer uma palavra. Portanto, isso para mim, de alguma forma, sem dizer nenhuma palavra, sem apresentar nenhuma proposta, sem fazer nenhuma sugestão, quer dizer, é um mandato completamente amorfo e isso tem que merecer a censura de todos. Acho que sim, acho que todos, e mesmo não participando ativamente, pelo menos assistindo à Assembleia. Isso, e bem, os órgãos de comunicação do Conselho vão fazendo eco do que aquilo se passa na Assembleia, mas isso não é suficiente. É preciso que as pessoas lá estejam e participem. Não é só... Da mesma forma que os políticos não devem bater à porta das pessoas apenas na véspera das eleições, também exige-se aos cidadãos, pelo menos é essa a perspectiva do paradigma da sociedade que eu prevejo, de que as pessoas também participem ativamente nas soluções. Para depois não virem na altura das eleições ou queixarem-se ou dizer isto e aquilo. Se durante o ano todo estiverem mais presentes e assim, acho que a coisa funcionava melhor. Bem, estamos a falar iniciámos a nossa conversa falando que as pessoas viam-te mais na televisão. Como é que surgiu essa ida como comentador? Como é que surgiu? Naturalmente. Já querias que... Não, eu não procurei televisão, antes pelo contrário, foi em função da minha atividade profissional, surgiu
Portanto, não foi nem era sequer, nem é, e nunca será um objetivo pessoal. Foi uma circunstância que aconteceu decorrente da minha atividade profissional. Falas um pouquinho de tudo, não é? Ou não? Tento não falar de tudo, não é? Há muitas coisas que me recuso precisamente por entender que o meu contributo não é um contributo válido, que tenha algo de positivo a acrescentar ao debate, sendo que entendo que tenha alguma opinião relativamente fundamentada, ou que procuro fundamentar sobre um determinado tema, naturalmente que eu faço. Portanto, os temas que eu vou comentando têm muito a ver com a minha área de prática profissional, seja no direito do trabalho, na proteção de dados pessoais, do ambiente, portanto, são temas que eu vou trabalhando e, portanto, nessa perspectiva tenho o grato prazer de ser convidado e vou com muito gosto. E não é fácil estar para tua câmera, não é? Sim. Agora tenho o hábito, aliás, estás mais habituado que eu, mas é pelo bem. Então, olha, já vamos em nosso meio ano de conversa, vamos terminar se calhar a nossa temática de uma coisa mais ligeira, que é uma área que eu também gosto bastante e também, às vezes, vejo o teu Instagram e vejo as imagens todas manadas, todas porreiras. Vamos falar de viagens. Muito Acho que és um rapaz assim, dado às viagens e dado à aventura, vamos falar um bocadinho disso. Diz aí para onde é que já andaste, o que é que próximas viagens queres fazer. Muito bem. A minha profissão, como imaginas, tem um stress acumulado no dia a dia. Portanto, as viagens acabam por ser um escape, sairmos do nosso mundo e parece que o tempo para, não é? Portanto, a dinâmica do tempo na advocacia é muito difícil. Trabalhamos sempre com prazos, é sempre muito complicado, estamos sempre com um stress grande. E as viagens ajudam-nos a descarregar todo esse stress. Eu gostava de viajar muito mais do que viajei. Se pudesse, naturalmente que o faria. Talvez referir apenas duas que me marcaram mais. Uma que fiz a Florença, e portanto aquilo que eu posso dizer sobre Firenze é que provavelmente acabei por pedir a minha noiva em casamento em Bali, mas se soubesse que eu iria fazer antes, teria feito porventura em Firenze, porque acho que é uma cidade romântica, não no sentido, se quiseres, piegas do termo, mas é uma cidade histórica, bonita, organizada, em que tudo é bonito, as pessoas são bonitas, os edifícios são bonitos, a comida é ótima. Como é que foi o pedido? Isso foi em Bali, portanto, na Indonésia. Foi simples e, portanto, como imaginarás, a minha noiva não me perdoaria se eu aqui relatasse como é que foi o pedido. E, portanto, fica em segredo de justiça. Pode ser assim. Não, Bali é muito interessante porque é uma cultura muito diferente da nossa e, portanto, foi uma pedrada cultural. Foi perceber que há pessoas que com muito pouco fazem muito. Que é um mundo completamente diferente do nosso, onde o valor da vida o valor da vida lá é muito diferente do que é para nós. Os cuidados de saúde são paupérrimos, aqueles que são bons são elevadíssimos e custam um dinheirão. Posso-te dizer, eu que gosto de vinho, gosto de beber um vinho ao fim de semana, na Indonésia acho que nem sequer cheguei a beber vinho porque uma garrafa de Montevelho que aqui custa 2 euros, lá é capaz de custar 40 ou 50 euros e, portanto, nós às vezes não temos noção do quão bom Portugal é. Singapura, depois de Singapura para a Indonésia. É um destino também está no moda, não é? Sim. Mas posso dizer, adorei todos os dias da viagem, mas de facto o melhor dia foi quando aterrei em Portugal novamente. E pude voltar a comer a nossa comida, voltar a ter a nossa temperatura, voltar a ter pela experiência, basicamente. Sério. Não, eu aconselho, naturalmente, a toda a gente, mas sempre que viajo, percebo que Portugal é o melhor país do mundo para viver. Sim. Nós temos boa comida a um preço barato, temos boa bebida a um preço barato, temos bom tempo, temos segurança. O valor da segurança, nós, como não entra sequer na nossa equação de vida, não percebemos o quão importante é tu teres uma vida segura e não teres todos os dias a preocupação de poderes ser assaltado, o teu filho poder ser raptado. Eu tive um bocado essa experiência no Rio de Janeiro, quando eu fui lá de lua de mel. Não sou aqui, está habituado, pode deixar o telemóvel assim, lá parecia que eu estava sempre. Claro. Essa sensação de insegurança é muito esquisita. Mas lá conversa lá com o Taiguar, é assim,
Ele disse, pá, esquece isso, senão tu não vais estar a usar a viagem à vontade, esquece isso, pá, olha, vai acontecer, acontece. Para ter noção, no Brasil, não sei se sabes, mas nos condomínios existe um lugar de estacionamento sempre vago para caso haja um rapto para assaltar a casa, as pessoas colocarem lá o carro para os seguranças do condomínio saberem que ele está a ser assaltado. E, portanto, isto é de facto um paradigma muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Portanto, o valor da segurança para nós, que desvalorizamos, tem um preço muito alto. Tem um preço muito alto. Próximos destinos, tens? Não. Tenho. Gostava de fazer a América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai. Depois há determinadas viagens que têm muito a ver com a nossa disponibilidade. Eu não tenho filhos e, portanto, hoje posso fazer determinadas viagens. Ou podes fazer os filhos nessas viagens, também tem há determinadas viagens que, quando tiver filhos, se tiver filhos, não poderei fazer ou não será aconselhável que eu faça. Não é? Portanto, gostava de fazer ainda algumas viagens de mochilão enquanto tenho idade e vontade e possibilidade de fazer. Sim, a viagem em Bali, qualquer pessoa que vá para Bali é de mochila às costas e fé em Deus e vamos embora, porque há coisas muito complicadas, mas que ficam, são experiências que nós trazemos na mochila e que nos enriquecem muito culturalmente. Acho que essa é a grande vantagem das viagens, é nós, como pessoa, enriquecermos muito e percebermos, chegarmos cá e valorizar ainda mais. Somos pessoas muito mais tolerantes. O valor da tolerância adquire-se muito com as experiências sociais que nós vamos tendo nas viagens. E acho que sempre que venho numa viagem, venho uma pessoa muito mais tolerante. Tolerante à diferença, tolerante a outro tipo de perspectivas de vida. E portanto também já tenho uma matriz muito liberal, mas acho que isso ainda fica mais sedimentado com as viagens que vamos fazendo. Boa. Então e agora, estás pronto a mais um desafio? Não. Bem, gente, espero que tenham gostado desta nossa conversa. Tentámos abranger aqui vários tópicos em que o Eduardo está da vida dele. Não se esqueçam de subscrever este canal, partilhar para chegar a mais gente, ok? Eu estou aí cheio de convidados para vir aqui ao Rei da Velha. Por isso, já sabem, Eduardo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo, e parabéns. Bom trabalho. Acho que vai-se vender numa próxima viagem, ok? Gente, até. Deus.